Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Geografia Frente 2. Na aula de hoje, nós veremos, então, o módulo 5, que é sobre padrão flexível da produção. É uma continuação do módulo 4, que nós trabalhamos sobre o Taylorismo e Fordismo, e agora nós vamos ver os chamados pós-Fordismo, como o Toyotismo e o Volvismo. Vamos relembrar alguns pontos muito importantes do nosso conteúdo. Nós já tínhamos abordado sobre o processo de evolução da linha do tempo dos modelos organizacionais econômicos, que passou do liberalismo, do Adam Smith, que foi a primeira revolução industrial, já no século XIX, a segunda revolução industrial, que veio com as bases tayloristas e fordistas. Lembrando que no processo fordista, principalmente, havia um processo de linha de montagem e também de produção em massa, que demandavam consumo em massa também, numa escala mundial. E aí ocorre em 1930 a primeira crise do Fordismo. Nesse processo da primeira crise do Fordismo, como nós já vimos na aula passada, surgem as ideias keynesianistas, que justamente elas vão ter a base do bem-estar social, conforme nós vimos na aula passada. Nesse momento, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, surgem as ideias toyotistas, que é esse assunto que falaremos na aula de hoje, sobre a produção flexível, ou como nós chamamos de pós-Fordismo. Embora o termo pós-Fordismo não quer dizer exatamente que foi um processo rápido. Ele veio o Fordismo, teve a crise, pronto, vira o pós-Fordismo. O pós-Fordismo é um processo de elaboração, um processo de renovação, que ele vai dar origem, então, a outros modelos organizacionais através dessas crises do Fordismo. Então, o Toyotismo em 1950, que vai surgir pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai se adequar também ao longo do tempo, até ele chegar ao momento da terceira Revolução Industrial em 1970. Lembrando, então, que essa primeira crise foi da superprodução, conforme nós já vimos, que gerou o momento de Grande Depressão, e adotamos as políticas keynesianas, que seria justamente o estado do bem-estar social, que é a criação de empregos públicos, redução da jornada de trabalho, melhores condições econômicas e sociais e o estímulo ao consumo, então, para que houvesse a população a verba para que pudesse, então, colaborar. Depois desse momento, então, surge, em 1970, a segunda crise do Fordismo, que justamente ela vai dar origem ao neoliberalismo e também vai ser o auge que vai proporcionar a terceira Revolução Industrial. Esse assunto da terceira Revolução Industrial nós abordaremos no caderno 2, no módulo 6. Por enquanto, nós só vamos ver mais esses modelos organizacionais, como o toyotismo e o volvismo, que vão ser importantes. E na outra aula nós vamos então entender um pouco esse processo da terceira Revolução Industrial e o que isso vai alterar na geografia e na história política mundial. Vamos relembrar alguns pontos dessa segunda crise que ela é essencial para entender o porquê que o toyotismo e as teorias pós-fordistas serão bem diferentes. A segunda crise vai ocorrer em 1970, do seu auge. Nesse momento, o que explica as causas dessa crise são esses três fatores aqui. O primeiro, o produto estandardizado, ou seja, aquele padronizado pelas indústrias, o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de carro sem qualquer mudanças, ou seja, você tem o mesmo produto. Isso, somado a produtos duráveis, fazia então gerar menos consumo no mercado. O que isso quer dizer? Que justamente as indústrias vão entender que é preciso evitar esses produtos padronizados. É preciso flexibilizar a produção, é preciso personificar a produção. Hoje, reparem que muitas vezes você tem, Páscoa agora, e aí as pessoas vão vender, então, coisas relativas à Páscoa. Então, até uma camiseta, por exemplo, que seria extremamente igual para todo mundo, ela vai ter alguma mensagem de Páscoa. Isso vai incentivar o consumo. Assim como o Dia das Crianças, por exemplo, ela foi criada esse dia justamente para incentivar o consumo para as crianças. Então, repare que tudo é uma técnica, é uma forma de mercado, uma forma de tática para que consiga mais consumo. Os produtos também eles eram extremamente duráveis,
ou seja, eles duravam anos, né? Um sapato ele durava 10, 20, 30 anos. O que foi colocado, principalmente como crítica, é que esse produto, além de não ser padronizado, ele não deveria ser durável, pelo menos no ponto de vista para que girasse o maior consumo. Então, aqueles produtos que quebram facilmente, isso é proposital das indústrias. Justamente é uma tática que eles utilizam que a gente tem um nome, chamado obsolescência programada. Outro fator muito importante foi as crises do petróleo, que vão gerar, então, uma grande crítica mundial. Lembrando que essas duas crises vão ser chamadas de crise do capitalismo, justamente porque vai proporcionar uma grande reconfiguração mundial. E isso vai praticamente descapitalizar os Estados nacionais. Vai ter outras organizações econômicas surgindo nesse momento, tirando o foco dos países, né, dos Estados-nações. As leis trabalhistas também vão ser muito criticadas, pois eles vão encarecer a mão de obra. Então, eles vão tentar quebrar essas leis trabalhistas. Esse assunto vai ficar mais claro quando conversarmos sobre a terceira revolução industrial. Lembrando também que nos anos 80 vai ser o auge, né, da política neoliberal, que vai ser colocada, principalmente em grande quantidade, por essas duas figuras, né, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que justamente eles são as pessoas centrais da defesa neoliberal. E esses dois vão defender, então, que privatizações, evitar leis rigorosas na parte financeira, né, como, por exemplo, leis trabalhistas também vão ser retiradas, previdências também retiradas, terceirizações e assim por diante. Também vamos rever esses assuntos quando falarmos sobre terceira revolução industrial e globalização também, tá? Vamos agora relembrar as características de cada modelo organizacional. Nós já vimos o Taylorismo e também já vimos o Fordismo. Agora, assunto novo nosso é o pós-Fordismo, né? O que seria esse pós-Fordismo? Ele vai ser bem diferente. Então, repare aqui nessa coluna e comparem com essa coluna. Vamos grifar umas partes importantes no pós-Fordismo. Esse primeiro ponto, reparem aqui, ó, estratégia de produção. Pesquisas científicas, novas tecnologias, flexibilização do trabalho. Esses 4 pontos que nós colocamos aqui, eles são fundamentais para a gente entender a essência do pós-Fordismo. Compare aqui que no Fordismo ele previu que uma produção em massa e um consumo em massa. Então ele produzia de forma padronizada em grandes quantidades, um trabalho rígido na sua forma de execução, enquanto no pós-Fordismo ele vai ter estratégias de produção. Como assim? Ele vai pensar, onde que eu vou produzir tal mercadoria? É aqui nessa região? Por que eu vou produzir nessa região? Ele vai buscar justamente as fontes onde vão estar mais próximas às matérias-primas. Isso vai baratear o custo da produção. Ao invés de eu trazer um minério de ferro para o meu país e produzir no meu país desenvolvido, eu vou utilizar isso nos países subdesenvolvidos. Que, aliás, além da matéria-prima, ele vai ter uma mão de obra barata. Ele vai ter incentivo dos governos locais para que ele tenha, então, grandes empresas, né? Como a gente viu, guerra fiscal. Então, muita dessa estratégia de produção ela vai ser um fator decisivo para esse processo, que nós vamos falar muito sobre isso na terceira revolução industrial. Aqui um outro ponto importante são as pesquisas científicas, ou seja, eles vão valorizar o desenvolvimento tecnológico, científico e informacional, o que a gente também vai chamar isso da terceira revolução industrial. Olha, é bem difícil separar o toyotismo com a terceira revolução industrial. Nessa aula a gente vai fazer isso para ficar mais didático, mas uma coisa está relacionada com a outra. Então esse módulo 5 e o módulo 6 são muito integrados. E aí, seguindo, nós temos aqui as novas tecnologias, como robótica, por exemplo, que vai ser extremamente importante para que haja então essa mudança, digamos, de produção. E isso vai acelerar a produção. Né? Você tem uma ideia, no Fordismo, existia aí um trabalho mais ou menos de 8 horas trabalhador. E ele era mais ou menos especializado. Já que no pós-Fordismo, esse trabalho vai cair de 8 para 6 a 4 horas. A remuneração não vai mudar muito, mas a qualificação no pós-Fordismo será maior. Você precisará mais educação, mais preparo, mais cursos
para que aquele trabalhador saiba operar, digamos assim, as máquinas. E aí você vai ter uma flexibilização do trabalho, principalmente isso nos países subdesenvolvidos, onde estará o local de produção. Então reparem como vai ser uma coisa bem diferente, enquanto aqui é uma montagem rígida, aqui você tem uma flexibilização. Né? Aqui, como você tem uma extrema especialização, aqui ele vai depender daquela tecnologia. Enfim, vamos ver melhor isso ao decorrer da aula. O toyotismo, então, que é o principal modelo organizacional pós-Fordismo, ele foi criado nos anos 50 no Japão. E justamente ele vai ser a base para a terceira revolução industrial. Então entendam que o toyotismo ele nasce antes da terceira revolução industrial, que é nos anos 70, e justamente ele vai ser criado no Japão. O Japão, que é um arquipélago, é um conjunto de ilhas que não tem muita matéria-prima, ele vai olhar aquela segunda revolução industrial dos Estados Unidos, vai olhar a evolução e o crescimento do Fordismo e vai ver que não tem as mesmas condições para crescer. Tanto é que esses dois aqui, né, que vão ser os idealizadores do toyotismo, o Toyoda, né, que é o dono da fábrica, e o engenheiro Taishi Ono, justamente eles vão ser a base do toyotismo porque eles vão tentar adaptar aquilo, né, do Fordismo para o Japão, só que alterando muitas coisas. Então ele adapta e vai modificá-lo praticamente. Então eles vão usar a experiência do Henry Ford, mas com uma grande mudança. E quais são essas mudanças? Primeiro, o uso da robótica. Eles não tinham muita mão de obra disponível, então eles precisavam acelerar aquele trabalho. E nesse caso, nós temos então um sistema mais flexível de produção. E é isso que é o nome pós-Fordismo. O sinônimo é sistema de produção flexível, pois ele vai adaptar a produção. Né? Tenta entender o que é flexibilidade. É você se adaptar, é você conseguir se mexer de uma forma mais maleável, por exemplo, menos rígida. Aqui, para ocorrer isso, é preciso então de um trabalho de processo automatizado, em que você usa então o trabalho automático, que será por meio do quê? Pela tecnologia, por robôs. E aqui no caso, uma linha de montagens, né, que tem robôs, né, digamos, na verdade, seria instrumentos, né, ferramentas, que são comandadas, né, por mecanismos, por aparelhos, máquinas, que vai ter apenas um ser humano apertando um botão. Então, quem faz o trabalho praticamente é justamente as máquinas. E aí esse é o nome que nós chamamos de robotização. Não é necessariamente só robôs trabalhando, mas sim tudo automatizado. Esse é um termo melhor. E também vai ter, logicamente, a sujeição do homem à máquina, ou seja, a dependência do homem, ou seja, do humano, para a realização do trabalho. E aqui uma charge, já caiu nos concursos, né, se não me engano, justamente mostrando um cara correndo aqui, que fez um curso de informática de última geração, sai correndo, pega um ônibus, chega no local de trabalho que ele quer, né, provavelmente com o seu trabalho, o cara fala, bom, essa linguagem já ficou obsoleta. Ou seja, o curso de informática que ele fez já está ultrapassado. E hoje essa renovação tecnológica, ela é grande. Né? Se a gente reparar em 2010, o smartphone estava começando. Em 2000 nem imaginávamos ter celulares com internet, muito menos aqueles smartwatch também, aqueles relógios com toda a tecnologia. E isso é uma coisa recente, esses smartwatches. Então, repare como a tecnologia está evoluindo e nós cada vez mais sujeitos a máquinas, submissos à máquina. Outro processo muito importante é a mão de obra qualificada, ou seja, você precisa ter cursos específicos para que aquele trabalhador consiga operar uma máquina. Ah, mas e a questão do desemprego, né, quando a gente coloca a máquina? Lógico, né, se a gente for pensar na indústria fordista, muitos trabalhadores vão perder emprego. Esse número vai ser reduzido que nem um funil, praticamente. Né? Ou seja, nós vamos ter justamente um funil e a gente cada vez menos vai ter trabalho. Então, no Fordismo, por exemplo, você tinha bastante trabalho aqui. E, de repente, no Toyotismo, você vai afunilar mais ainda. Ou seja, você não vai ter tantos trabalhadores. E aí você, evidente, vai ter essa necessidade de uma competição. Então, você vai precisar de pessoas mais qualificadas, possivelmente, e, de uma certa forma, melhor remunerados. Mas isso não é todo o caso. Vai depender de qual é o trabalho. Aqui, no caso, pessoas que trabalham
operando máquinas não é uma coisa extremamente valorizada hoje em dia. Mas quem cria a máquina, aí sim. Isso a pessoa vai ter, digamos, uma remuneração melhor. Só que você vai precisar fazer uma faculdade, uma engenharia, por exemplo. Então ele já demanda tempo, já demanda perfeição. Já quem opera aqui são aqueles cursos que a gente conhece, né, que são mais fáceis, né, de operação de máquinas, entre outros. Então ele não vai saber criar uma máquina, ele vai saber operar a máquina. É bem diferente. E também outro ponto muito importante é o trabalho multifuncional. Lembra do Fordismo? O Fordismo ele tinha funções específicas do trabalhador. Um trabalhador fazia uma função só. Já agora no Toyotismo será multifuncional, ou seja, várias funções. E essa aqui é a imagem que mostra justamente o trabalhador fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então ele quebra aquela rigidez, tornando-a mais flexível. Para o desenvolvimento industrial, para a robótica, foi necessário então o Japão investir nas chamadas indústrias de ponta tecnológica, ou seja, aquelas de alto desenvolvimento tecnológico, né, que nós temos um nome, esse nome é fundamental relembrar, alunos. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, que muitas vezes nós só chamamos de P&D. O E assim e o D. P&D. Que quer dizer tecnopolos, outra palavrinha muito importante. O que é esse tecnopolos? São as parcerias entre pesquisadores e empresas que querem gerar o quê? Uma melhor qualidade do produto. Então eles vão incentivar, por exemplo, muitas empresas a financiar pesquisas em universidades ou centros de pesquisas mesmo, né, empresas privadas, para que ele desenvolva então um melhor produto. Se a gente for pensar hoje em dia, por que um tênis de certa marca, como por exemplo Nike, por exemplo, ele consegue amortecer o impacto de um jogador de basquete, de um corredor, né, um maratonista e assim por diante. Ou porque uma roupa ele consegue um melhor aperfeiçoamento de um nadador, por exemplo. Né? Lembrando que eles usam hoje já não sungas, mas espécies de calças, né, praticamente. Ou por que uma chuteira, por exemplo, de jogador de futebol, ele consegue dar mais agilidade, ou ele consegue, por exemplo, segurar o jogador, ele consegue dar mais estabilidade dentro do campo. Enfim, como a gente consegue gerar isso? Justamente com esses tecnopolos, que não é só com esporte, mas é só um exemplo mais didático. Mas se a gente for pensar também com milhares de outras formas. Então, remédios, por exemplo. Quem é que faz remédios? Justamente esses tecnopolos. Quem desenvolve a biotecnologia? Os tecnopolos. Quem desenvolve, sei lá, a cura do coronavírus? Vai ser os tecnopolos. Essas áreas com grandes incentivos, né, de pesquisa, por exemplo, e também quando eles tiverem esse investimento privado, que infelizmente no Brasil isso é muito pouco, né, esse incentivo dos tecnopolos, digamos, pelo Estado. Ele é mais feito com grandes empresas de capital fechado. E aqui temos exemplos, né, bem interessantes sobre algum desses tecnopolos. Aqui a imagem, né, do Vale do Silício, né, que esse é o nome que a gente dá a essas grandes regiões que têm tecnopolos. Então existe também Vale do Silício, aqui no caso americano, mas existe o que a gente apelida também, entre aspas, Vale do Silício brasileiro, né, que seria Campinas e São Bernardo, por exemplo, que é em São Paulo. Mas também existe o Vale do Silício chinês, Vale do Silício japonês e assim por diante. Silício é um recurso mineral que é muito utilizado nessas grandes indústrias tecnológicas, e aí o nome ficou muito nisso também. E aqui nós temos uma outra imagem, né? Um mapa, na verdade, mostrando investimento em PD, pesquisa e desenvolvimento, por habitante. Esse mapa aqui ele é uma anamorfose. A anamorfose é quando a gente tenta representar o espaço geográfico, né, distorcendo os territórios para tentar representar um tema específico. E qual que é o tema aqui? É quais países investem mais em PD. Isso dividido o investimento por habitantes. Então isso vai depender também da quantidade de habitantes. Reparem aqui que os Estados Unidos, o Japão, estão enormes nesse mapa. Por que eles estão enormes, né? Lembrando que o Japão e os Estados Unidos têm grande população. Mas se a gente comparar também o investimento em PD, olha só como está o país. Se a gente olhar os mapas, Estados Unidos não é assim. Japão, que é um arquipélago bem pequeno, muito menos.
Reparem aqui o Brasil. O Brasil a gente sabe que o país é continental, tamanho grande, né? Repare aqui também a África. Repare que essas duas regiões aqui, em verde, elas simbolizam que tem pouco investimento. Por quê? Quem que detém investimento em pesquisa e desenvolvimento? Quem que está em vermelho aqui, se a gente reparar, né? A gente consegue ver a Europa muito bem. Alguns países asiáticos, certo? Então, repare que os países desenvolvidos e alguns países emergentes, como a China e a Índia, são países que acabam investindo mais nesse processo. Deixa eu até diferenciar aqui, né? Agora pintando com uma cor mais roxa, os países subdesenvolvidos que estão investindo em tecnopolos. Os em vermelhos são justamente aqueles que não, que eles são mais desenvolvidos, né? Ou seja, são mais ricos e são eles que investem. Já em verde, os países subdesenvolvidos que não investem, e em roxo, os países emergentes que estão se desenvolvendo como tecnopolos. E aqui nós temos outro mapa só para vocês verem então como funciona, né? Justamente a parte importante. Repare que as empresas são as que mais investem em PD no mundo. Né? Pouca participação governamental tem sobre o PD. Então a gente depende desse capital estrangeiro. No Brasil, aqui a gente acaba tendo uma diferença. O Estado paga metade, né? Então a gente tem pouco investimento por empresas comparado com outras regiões do mundo. Então o Estado brasileiro ele até investe um pouco mais, mas não é tanta coisa assim, né, gente? Ele praticamente paga metade, mas isso não é tão bom assim. E aqui a gente consegue ver aqueles que vão estar acima da média, certo? Os que estão em verde e esse azul mais escuros são justamente a porcentagem do PIB gasto em PD no mundo. Então, quanto que a gente está reparando mais ou menos, justamente cada uma dessas partes. Então, repare que a gente tem aqui Estados Unidos, temos aqui alguns países europeus, como França, Alemanha, temos aqui a Austrália, por exemplo, temos Japão, Coreia do Sul, ou para outro país subdesenvolvido, que são países que investem justamente em PD. Isso é importante relembrar, tá, gente? Então, os países desenvolvidos são os que mais investem em PD. E alguns países subdesenvolvidos, como a China, Índia, Coreia do Sul, que são países emergentes, eles estão investindo nisso e isso é o diferencial deles. O Brasil também é um país emergente, ele já não investe tanto. Né? Então isso aqui acaba sendo um pouco ruim comparado. Lógico que pelo nosso PIB, esse aqui é um dado diferente, isso aqui está olhando o PIB gasto com PD no mundo. Né? Então ele está olhando comparativamente com o nosso PIB. Vamos ver agora um pouco mais como funcionou esse modelo flexível de produção. O que seria esse modelo flexível? Ele é através de uma produção customizada, ou seja, uma produção que ela será diferente daquela da Fordista, que visava a produção padronizada, standardizada. Essa produção customizada ela é personalizada, ela vai depender de vários fatores. Então eu não vou produzir em massa, eu vou evitar essa produção em grande escala, pois eu vou precisar, nesse caso, se caso eu fizer que nem o Fordismo, eu preciso consumir massa. Nesse caso, não. Você vai produzir no ritmo desejado, no ritmo que for necessário. Isso que a gente chama de produção just-in-time. É muito importante esse nome porque é a personificação do toyotismo, é a essência disso. E a produção just-in-time ela vai ocorrer, né, ou seja, a produção no tempo certo, é uma produção que ela vai depender justamente da requisição dos produtos do mercado, então vai depender do ritmo de consumo. Já a produção que não é just in time, né, a produção de qualquer forma, você produz de qualquer ritmo, né? Você tem a matéria-prima e vai produzir em grande quantidade. Nós vamos ver um pouco melhor sobre isso daí, como funciona, e uma prática de just in time, que é o Kanban, que eu já vou explicar o que é. Bom, a produção just in time e os produtos customizados, eles buscam eliminar os estoques. Então isso aqui é a essência da produção just in time. Eliminar os estoques. E como que ele faz isso? Olha só, nós temos aqui um sistema de produção tradicional, né, que ele chama aqui de empurrada.
ou seja, que você empurra a mercadoria para as pessoas. Como seria? No estágio A, você tem aqui a formação de estoque intermediário, indo para o estágio B, que é a formação de estoque intermediário, estágio C, já o produto final, estoque, repare que todos têm um estoque. E aí você já vai vender o produto final. Repare que você está, então, fazendo o estoque, né? Que isso aqui é uma característica do Fordismo. O Fordismo, praticamente, ele produzia tudo aquilo que era possível. E aí, se vendesse ou não, seja o que Deus quiser. Isso aconteceu com aquela primeira crise do Fordismo, que foi de superprodução. Já o Just in Time, você então vai ter um estágio A, né, digamos uma parte, né, um intermediário da produção, lembrando que ela tem várias etapas. Então você tem a primeira estágio da produção, fez o A, e aí quando você vai vender, né, vai revender, por exemplo, uma matéria-prima para uma indústria e ela vai transformar ela, aí você vai depender dos pedidos dessa outra parte da indústria. Aí imagina que essa indústria, então, ela transformou o produto e vai vender uma outra indústria, por exemplo, né, que ela vai, digamos, produzir alguma coisa, né, que seria, então, para fazer o produto final. E aí depois que você faz o produto final, você tem praticamente, né, digamos, que depender de outros setores. Então, reparem que aqui, nesse estágio, você depende dos pedidos. É a produção no tempo certo, que é justamente para evitar o estoque. Então, essa produção do toyotismo ela vai fazer pelo ritmo de pedidos, pelo ritmo da demanda. E isso, então, ela vai acabar, né, tendo uma alteração na produção. E, por fim, nós temos aqui o sistema Kanban, que é uma prática do Just-in-Time. O Kanban, né, essa palavra japonesa, ela significa sinais, o quadro de sinais, que seria, por exemplo, uma fábrica, né, esses sinais, em que cada cor vai ter um significado, cada número vai ter um significado, né, vai ser correspondente a um produto, por exemplo. Repare aqui os números diferentes de cada produto, e cada cor representa uma coisa, né? A verde, por exemplo, é aquela que os estoques estão abastecidos e não há necessidade de produzir o item. Então, você não tem necessidade nenhuma de produzir. Então, todos estão marcados, você não precisa produzir. E amarelo é um pouco mais, né, de atenção, é o tempo de reposição do produto. E já o vermelho já é mais segura. Esse precisa fazer, pois o pedido desse produto está sendo requisitado. Então ele é feito com o tempo, né? Isso é praticamente uma forma de ajudar. A ideia do Kanban é um controle visual, como essas cores que nós vimos, para otimizar a eficiência da produção. Então esse controle visual, essas cores diferentes, é para alertar, controlar e melhorar o ritmo de produção. Então ela vai ter uma programação da produção através dessa sinalização, que vai então dizer se pode ou não ser feita essa produção. Então repare que você vai precisar de um grande preparo para isso. E por fim, nós temos o volvismo, que foi desenvolvido na década de 70, mas tendo adaptações nos anos 80, e justamente ele ocorre na Suécia, mais especificamente. Muitas empresas elas têm misturas de Fordismo com Toyotismo, eles não têm uma evidência clara só de um processo, então isso é um pouco difícil de interpretar quando observamos uma fábrica. Mas enfim, o volvismo ele também é da corrente do pós-Fordismo, ele também está relacionado a uma produção flexível, só que ela vai ter uma diferença do toyotismo bem interessante. Ele busca um ambiente de trabalho mais democrático, ou seja, vai dar mais condições. Isso veio justamente através do sindicato da Suécia, né, que justamente vai colocar os pontos críticos do toyotismo, né, como a multifunção do trabalhador, trabalhador sendo exigido, qualificação, robôs pegando trabalho, enfim, vai acabar tendo muitas críticas. E então ele vai buscar essa flexibilidade funcional do trabalho com automação e informatização em níveis elevados, né? Tendo então a mistura do toyotismo com algumas coisas mais democráticas. Então aqui a gente tem um exemplo da indústria da Volvo, né, justamente a parte de caminhões,
E aí justamente nós temos aqui várias partes, né, robôs praticamente, né, máquinas tendo equipamentos controlados por uma pessoa, né, tudo automatizado, não robotizado, automatizado. E aqui tendo um controle então da produção, né, para onde cada um deles vão acabar realizando suas atividades. Ele dá um alto grau de autonomia ao trabalhador, o que é fundamental, uma vez, né, que isso gera mais conforto, então, à produção. Isso, então, garante uma melhor criatividade, né? A atividade em grupo também vai ser feita para que eles consigam executar o trabalho em menor tempo. Isso vai garantir, então, o que nós chamamos de melhor produtividade do trabalhador. Então, vai ser muito observado que o trabalho na Suécia, né, num país desenvolvido, ele não será exploratório como ocorre nos países desenvolvidos, né, com as críticas que vêm da produção das fábricas da Nike nas regiões asiáticas, nos países terceiro mundo que exploram o trabalho. Então, muitas vezes, aquelas críticas aqui na Suécia vão ser reconfiguradas. Outra coisa muito importante é que não terá, então, uma divisão do trabalho, né? Lógico, haverá uma divisão, mas não será rígida como a gente viu no Fordismo. Isso nem o Toyotismo vai ter, isso é só um ponto. E os trabalhadores vão ditar, então, o ritmo de produção. Afinal, vai depender dessa autonomia, né? Afinal, a autonomia dá essa possibilidade de saber o horário certo de produzir, e é a atividade em grupo também. Isso aqui tudo incentiva a criatividade, é um ponto muito interessante, né? Vendo as críticas ao trabalho exaustivo, então é uma forma de incentivar a criatividade. E ela vai ser diferente, né, dos demais, porque acabam dependendo do produto ou consumo. Então, eles não vão ter essa necessidade. Então, quando a gente coloca que o trabalhador vai ditar o rumo, é porque ela vai ser diferente dessa parte, que no Fordismo, por exemplo, é o produto que vai ditar. No Toyotismo, né, já pintei aqui em cima, no Toyotismo será o consumo que vai ditar o rumo. Já, né, o trabalho do Volvismo é os trabalhadores que vão ditar o ritmo. Então, reparem a diferença como elas são essenciais.